Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da série de Introdução à Avaliação Neuropsicológica Online. Aqui tem um panorama do nosso resumo da aula 1, mas antes eu vou sinalizar que hoje a professora Thalita, ela vai entrar no finalzinho da nossa aula, porque ela acabou precisando realizar um atendimento, então ela não vai conseguir acompanhar a nossa aula aqui do início. Então, se ela conseguir chegar até o momento que a gente ainda esteja aqui em conjunto, provavelmente vai ser já bem no finalzinho, para trazer contribuições também. O chat eu não vou estar acompanhando muito, mas aí no final vocês podem sinalizar quem não sentir a vontade em compartilhar a câmera ou abrir o microfone. Na medida da apresentação, sintam-se confortáveis para poder abrir o microfone. Então, fica mais prático para mim do que estar parando aqui e olhando o chat. Bom, em relação ao resumo da nossa aula 1. Na aula 1, a gente viu a definição do que é avaliação psicológica, conforme a resolução 31/2022 do nosso Conselho Federal de Psicologia, como também quais são as fontes de informações que a gente pode estar lançando mão desse processo. Então, a gente viu que temos as fontes fundamentais e as fontes complementares. A depender do contexto ali, poderíamos sim lançar a mão dessas fontes complementares. A gente também verificou quais são os construtos psicológicos que a gente faz essa investigação diante de uma avaliação neuropsicológica. Independente se essa avaliação é a avaliação tradicional, lápis ou papel, como também a avaliação online, do qual é o nosso objetivo aqui dessa série. A gente também trouxe a diferença entre o psicodiagnóstico e a avaliação neuropsicológica, porque na prática, muitas vezes, acaba gerando uma certa confusão e muitas vezes sendo utilizado como sinônimo. E isso existe até na própria literatura. Então, cada vez mais, diversos autores estão tentando estabelecer a questão do psicodiagnóstico, porque, para alguns autores, o psicodiagnóstico é visto como um processo de avaliação psicológica. Para outros, não, porque não necessariamente vai demandar ali de uso de testes. Mas a gente viu que na nossa resolução a 31/2022, o uso dos testes psicológicos, ele é uma das ferramentas complementares. Então, a gente pode fazer avaliação psicológica, inclusive avaliação neuropsicológica sem uso de testes. Então, a gente tem esse respaldo do nosso Conselho Federal de Psicologia, porém, alguns autores aí compreendem que o psicodiagnóstico não é um tipo de avaliação psicológica. Mas a maioria aí que está pesquisando, estabelecendo um possível consenso sobre o que é psicodiagnóstico, entende que sim, o psicodiagnóstico é um dos tipos de avaliação psicológica e não necessariamente precisa ter uso dos testes psicológicos. Até porque que a gente viu ali nas fontes fundamentais que os testes podem ser uma das ferramentas e não necessariamente existe a obrigatoriedade do uso dos testes psicológicos. A gente também verificou o que é a teleneuropsicologia, como é que surgiu, assim também com uma introdução sobre as principais diretrizes. E a gente vai entender um pouco mais dessas diretrizes hoje. Como também a transição desse processo da avaliação presencial para a migração da avaliação online e os principais desafios que ainda temos diante desse processo avaliativo. Posto isso, qual é o nosso objetivo de hoje? O nosso objetivo de hoje é justamente entender como é que a gente constrói esse set avaliativo no contexto da avaliação online. E para isso, a gente precisa se basear nas diretrizes, tanto internacionais quanto nacionais. A gente também vai ver o passo a passo da anamnese em teleneuropsicologia, que é um pouco mais detalhado, vamos dizer assim, do que detalhado não. Tem algumas especificidades, na verdade, em detrimento da avaliação neuropsicológica tradicional. Então, a gente precisa seguir esse passo a passo, conforme as diretrizes nos orientam para seguir esse processo de anamnese. Como também a anamnese na avaliação da teleneuropsicologia segue uma formulação de anamnese biopsicossocial. Vocês já ouviram esse termo diante do processo de avaliação de anamnese? Aí, sim, ótimo. É um termo bem atualizado que poucos profissionais ainda seguem e a gente precisa ter essa cautela no processo também avaliativo online. E, por fim, vamos finalizar com a avaliação de risco. Como é que a gente faz essa avaliação de risco no processo de anamnese? Bom, como a gente fala do set avaliativo no online, a gente precisa retomar esses aspectos das diretrizes, tanto nacionais quanto nacionais. Então, a gente tem as diretrizes internacionais, que são as diretrizes do ITC, que é uma instituição
em relação à construção e adaptação em psicometria e as diretrizes da APA, que estabelece algumas práticas em teleneuropsicologia. Inclusive, o nosso Conselho Federal de Psicologia, que estabelece algumas diretrizes nacionais, baseia-se nas diretrizes internacionais. Então, essa cartilha, inclusive, que tem aqui o print, é uma cartilha que é extremamente nova, foi lançada no início do ano passado, em 2025, sendo que a prática de teleneuropsicologia já é praticada desde 1980. Então, internacionalmente, já se existia essa prática lá fora, é algo já bem consolidado, mas aqui no Brasil ainda é algo bem incipiente. A gente já vinha com já tinha um processo de regulamentação da avaliação online, serviços de maneira geral no formato online, desde 2015, mas somente em 2020, com a pandemia, que tivemos um certo boom do processo da avaliação neuropsicológica online. E somente em 2025 que a gente teve um aprimoramento dessas diretrizes nacionais com base nas diretrizes internacionais. Então, por aí a gente já percebe uma grande lacuna do nosso processo de avaliação aqui no Brasil, em detrimento da avaliação neuropsicológica online fora do Brasil. Lá fora já é uma prática bem estabelecida, diversos instrumentos são específicos para isso, enquanto aqui no Brasil, agora que a gente está caminhando um pouco mais, o engatear da gente na avaliação online está bem acelerado dos últimos 2 anos para cá. Mas até então, a maioria dos testes produzidos eram testes presenciais com correção informatizada. Hoje não mais. A prevalência dos testes, principalmente se a gente for retomar os últimos testes lançados do ano passado para cá, inclusive esse ano, os testes que foram lançados foram somente de aplicações online, 100% online. Então, como eu falei na semana passada e nas minhas aulas, eu sempre gosto de reforçar que hoje a pegada das editoras, a gente pode perceber que é uma pegada de burlar o que hoje a gente tem uma banalização dos processos de ensino-aprendizagem dos testes. Então, a gente tem aí as mídias sociais, as redes sociais, principalmente o YouTube, banalizando a avaliação psicológica, a divulgação dos testes. Então, uma das formas de burlar esse processo de ensino-aprendizagem dos testes é a aplicação remota, é a aplicação online. E os testes que ainda são lançados com aplicação presencial, vocês percebem que a correção deles estão sendo 100% informatizada, o que acaba impossibilitando esse processo de tentar corrigir ali, manipular o teste, como também essas vendas de planilhas de correções informatizadas que a gente vê aí nas nossas redes sociais. E aqui eu trago para vocês alguns pilares de sustentação, além das diretrizes nacionais e internacionais, temos diversos pilares de sustentação sobre o processo da avaliação neuropsicológica online. Então, a gente tem esse estudo de 2015, que é um estudo robusto, ali foi um dos grandes estudos que tivemos nesse período inicial de 2015 acerca da teleneuropsicologia, que foi com aproximadamente uns 202 pessoas que foram submetidas para poder verificar a evidência da aplicação da teleneuropsicologia em pessoas que era saudavelmente, sem nenhum diagnóstico, transtorno, como também em pessoas que tinham um declínio cognitivo leve. A gente viu na aula passada algum dos obstáculos da avaliação neuropsicológica, que é a questão de transtorno cognitivo severo ou alguma condição muito severa do sujeito, a gente não pode fazer esse tipo de avaliação. Mas, se for um declínio cognitivo leve, a gente pode sim fazer essa avaliação. E a gente tem esse estudo que é bem robusto nessa área. A gente também tem uma cartilha da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que traz também a apresentação de evidências em relação a pessoas que são acometidas por alguma condição clínica que também são submetidas a esse processo de avaliação neuropsicológica online. A gente tem as diretrizes da APA, que ela estabelece a necessidade que o profissional que for atuar nesse segmento, ele precisa ter o domínio técnico da sua profissão, como também habilidade tecnológica, porque ele precisa garantir o padrão de qualidade dessa avaliação. Então, o mesmo padrão que a gente tem na aplicação presencial, a gente precisa ter esse rigor técnico científico também na avaliação online. Então, é importante salientar que, quando a gente fala de avaliação neuropsicológica online, não estamos falando somente de uma transposição de
uma avaliação presencial para a tela. Não é isso, a gente precisa ter todo o cuidado, o rigor técnico e muitas mais especificidades que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula de hoje sobre esse processo. E a gente tem o ITC que traz esse processo também de adaptação de testes online. Como quando a gente fala de adaptação, estamos falando de adaptação mesmo geográfica, de um teste internacional para o público brasileiro, como também adaptação de um teste físico para projeção em tela. Por exemplo, se a gente pegar o teste FDT, que por enquanto só tem aplicação presencial, a gente pode, com muita cautela, de extrema necessidade, fazer essa adaptação das folhas para projetar em tela. Mas quando a gente faz uma adaptação de um teste físico para uma aplicação remota, a gente precisa documentar no nosso laudo. A nossa comunicação de um processo avaliativo é o laudo psicológico. Então, a gente precisa detalhar com todo o rigor técnico e sustentar porque a gente escolheu aquele teste em detrimento de outro. Então, aqui esse artigo é novo, inclusive eu vou compartilhar com vocês quando finalizar a nossa aula. A gente tem uma missão, e além da missão, eu compartilhei esse artigo. É bem curtinho, muito tranquilo de ler, são 12 páginas que é inclusive um artigo novo, foi lançado no início do ano passado, 2025, e ele traz um relato de uma adaptação de um teste Triacoga, não sei se vocês conhecem, o Triacoga é uma triagem neurocognitiva, principalmente para pessoas que foram acometidas por algum declínio cognitivo, um AVC, por exemplo, e eles fizeram a adaptação desse instrumento para aplicação online. Então, esse teste ele é composto de 32 subtestes e a gente faz a avaliação geral de maneira breve, a orientação visoespacial, orientação temporal, memopraxias, diversas memórias, funções executivas, enfim. Só que tem partes que esses subtestes são verbais e tem partes que os subtestes eles são precisa do livro de estímulo. E aí é nesse caso que os estudantes ali, porque foram compostos de dois psicólogos e dois estudantes de psicologia, eles projetaram em tela, ou seja, escanearam a folha de resposta, o estímulo de resposta, o livro, e projetaram em tela, principalmente com pessoas idosas que tiveram o AVC. E o que é que eles perceberam? O processo da aplicação seguiu o mesmo rigor técnico de uma aplicação online, porém, algumas pessoas idosas tiveram dificuldades na aplicação devido à não familiaridade com a tecnologia. E aí precisou de uma intervenção de um familiar ou de terceiro. E outro ponto que também que eles perceberam como dificuldade ali, como um obstáculo, é que quanto mais dificuldade aquela pessoa tinha com a familiaridade ali das habilidades tecnológicas, a falta de familiaridade, melhor dizendo, maior resistência tinha ao processo avaliativo. Queria desistir, não tinha interesse, queria abandonar ali no meio da testagem. Em comparação a outros idosos que já tinham essa habilidade, a avaliação saiu de forma mais tranquila. E aí eu volto no ponto da aula passada. Algum dos obstáculos é que, se a pessoa não tiver familiaridade, não é ideal fazer avaliação neuropsicológica online, justamente porque vai acontecer alguns obstáculos e se acontecer, a gente precisa estar preparado tecnicamente para lidar com isso. Então, resumindo, a gente pode fazer adaptação de alguns testes presenciais com toda a cautela do mundo, uma vez que a gente não tenha teste semelhante àquele construto, aí a gente pode fazer essa adaptação e justificar. A gente precisa fundamentar o nosso laudo no item de procedimentos. A gente precisa trazer as associações, né, a APA e o TC como nosso respaldo e o nosso próprio Conselho Federal de Psicologia ali como referência base, que a gente tem esse respaldo de poder adaptar esse instrumento. Mas a gente só vai fazer isso em último caso, se a gente de fato não encontrar um teste que tenha essa aplicação online para isso. E hoje, a maioria dos testes, a gente acaba tendo essa possibilidade. Antes mesmo de ser lançado, foi lançado recentemente o teste CPT Flex. Ele avalia funções executivas e algumas características da atenção, como atenção seletiva e atenção sustentada. Antes, para aplicação online, só tínhamos o Torre de Londres para funções executivas. Agora não mais, a gente já tem esse outro teste específico para funções executivas. Então, a gente percebe que o nosso rol dos construtos psicológicos na modalidade online está sendo ampliado. E isso é muito bacana, porque a tendência das avaliações hoje será a avaliação online.
ainda que tenha esse modelo híbrido, mas ainda assim os testes estão caminhando para essa proposta do online. Bom, aqui eu trouxe as 11 características, as 11 diretrizes da APA, que são a competência do psicólogo, ou seja, a gente viu ali que o psicólogo ele precisa ter competência técnica e habilidades tecnológicas para poder realizar esse tipo de avaliação. Consentimento informado, a gente precisa fazer o consentimento para o respondente. Esse consentimento ele tem que ser por escrito e reforçado verbalmente na primeira sessão de avaliação, ou seja, na anamnese ali, que é o nosso primeiro contato de entrevista direto com o avaliando, a gente precisa ter esse consentimento também reforçado, além do consentimento escrito junto com o contrato. Então, no meu caso, no meu consentimento, no contrato mesmo, eu já coloco consentimento. Além do consentimento no contrato, a minha anamnese, eu faço anamnese prévia. Acho que eu até botei print aqui de uma das partes dessa anamnese, pelo Forms. Então, um dos últimos tópicos desse Forms é em relação ao consentimento ali do respondente. Então, ele precisa consentir desse processo avaliativo. No processo de introdução desse Forms também eu coloco quais são os possíveis obstáculos, os riscos, que ele tenha ciência disso, e no final ter esse consentimento que ele precisa, marcar a opção ali sim, né? Que não tem como assinar, só tem sim ou não. Ele precisa consentir. Além disso, eu também reforço no meu contrato e no primeiro contato da anamnese propriamente dita, ali a primeira sessão, também reforço verbalmente. Então, a gente precisa ter esse consentimento de forma muito explícita para o respondente. Segurança, gestão e transmissão dos dados. Então, isso é de responsabilidade do profissional de psicologia, garantir ali a questão do sigilo ético e técnico dos processos que a gente vai utilizar, tanto das plataformas escolhidas, como também dos dados que a gente acaba coletando. Se for preciso descartar alguns dados, a gente precisa saber como armazenar, como excluir esses dados. Documentação, seguir a nossa resolução do Conselho Federal de Psicologia. Esse ponto 6 é muito interessante. A prática interjurisdicional. Isso significa que, se a gente for fazer uma avaliação neuropsicológica para pessoas fora do nosso país, a gente precisa seguir as nossas diretrizes aqui, nacionais, como também a gente precisa se informar se no país daquele avaliando tem alguma prática que a gente precisa seguir. Então, a gente precisa ter familiaridade com o que rege lá o Conselho Federal daquele sujeito. Então, se a gente tem dúvida, a gente pode fazer uma consulta jurídica, a gente pode entrar em contato com o Conselho do país ali para poder entender se tem algumas restrições, o que que pode, o que que não pode fazer. Ou seja, a gente precisa seguir as nossas diretrizes brasileiras, como também as diretrizes que regem ali no país daquele respondente. Então, a gente precisa ter esse cuidado também quando for fazer uma avaliação neuropsicológica fora do nosso país. Então, a gente tem que trabalhar também com as melhores práticas clínicas. O que é que isso significa? Priorizar os testes que são adaptados, que têm essa confiabilidade e essa equivalência para aplicação online. Outro ponto importante, quando a gente faz a adaptação de um teste presencial para um teste, para uma testagem online, a gente precisa seguir o mesmo rigor técnico da leitura das instruções, não mudar o formato da aplicação, ainda que estejamos ali supostamente mudando o processo da administração por meio dessa projeção de tela, mas o rigor técnico da administração geral tem que seguir conforme o manual. Então, se diz que o tempo de aplicação é X tempo, a gente tem que seguir X tempo. Se a gente precisa dar tais informações, a gente precisa dar tais informações. Se a gente precisa fazer determinadas observações e inferências, a gente tem que seguir conforme fosse uma aplicação presencial. Então, a gente não pode mudar o objetivo daquele teste, a gente não pode mudar o construto, muito menos ainda a forma de administração e interpretação daqueles resultados. Então, é como se a gente fosse realizar essa aplicação presencial mesmo, só que de uma maneira adaptada ali ao online. Diferente dos testes já online, a gente não precisa ter essa justificativa nos procedimentos do nosso laudo, uma vez que o teste ele já tem ali a equivalência de confiabilidade, validade de precisão para essas aplicações.
Testagem e avaliação, emergência, sempre devemos, do momento da triagem ou da anamnese, coletar um telefone de emergência, o nome, no meu form já tem ali, colocar os dados de um contato de emergência, nome da pessoa, e-mail, telefone, qual a relação que se tem com essa pessoa. Se a gente for fazer treinamento ou supervisão em avaliação neuropsicológica online, a gente também tem que seguir as mesmas diretrizes nacionais e internacionais e fazer uso das tecnologias emergentes, que é justamente fazer uso com precisão, com eficiência, com técnica, com ciência dos instrumentos que temos aí no nosso mercado de psicologia para aplicação online. Aqui eu trouxe alguns aspectos necessários desse artigo que eu vou compartilhar com vocês, que eles trouxeram algumas características, tanto no quesito do avaliador, como também no quesito do avaliando e os equipamentos. Então, a gente viu que é preciso ter familiaridade técnica e habilidade tecnológica do avaliador, padronização dos instrumentos para poder garantir ali a confiabilidade dos dados coletados, no sentido de a gente for fazer adaptação de um instrumento presencial para o online. Planejamento prévio, a gente tem que ter um checklist, a diretriz traz um checklist que a gente precisa ter. No nosso curso de avaliação em teleneuropsicologia, a gente vai disponibilizar todos esses materiais já prontos e que vocês só vão fazer editar, colocar a identidade visual de vocês e os dados do respondente. Porque vocês vão ter todo esse material pronto. Planejamento prévio, isso é óbvio, né? Tanto na aplicação presencial quanto no online. Condições de tecnologia, como dito, a gente precisa garantir, isso é de responsabilidade do avaliador, garantir essas condições tecnológicas e ambientais, tanto do nosso ambiente físico, quanto também do ambiente físico do respondente. Por isso que a gente tem algumas orientações prévias. Ética e confiabilidade, que é garantir que o avaliado tenha acesso ao computador onde serão realizadas ali as avaliações. E estabelecimento de rapport é essencial. A gente, no momento aqui da anamnese, eu vou falar um pouco mais sobre esse vínculo terapêutico inicial. Quando a gente fala do avaliando, estamos falando que esse avaliando, ele precisa ter essas habilidades tecnológicas. Na semana passada, uma participante, que inclusive é minha aluna também, ela sinalizou: eu tenho interesse em fazer avaliação em pessoas idosas. Como é que seria? A gente viu aqui nesse artigo que eu sinalizei para vocês, nesse artigo foram pessoas que sofreram AVC, e aqui também tem pessoas idosas, se eu não me engano. Aqui também nesse traz pessoas idosas. Então, a gente pode fazer sim, desde que esse idoso ele tenha as habilidades tecnológicas. Assim também como adolescente, apesar de não ser recomendado. Eu mesmo não faço avaliação neuropsicológica online com adolescentes. Só faço com pessoas a partir dos 18 anos. Então, se a pessoa tiver déficit visual auditivo, ou dia da comunicação, a gente pode, se for o caso, ele pode estar corrigindo ali com aparelhos, com óculos, mas se for algo severo, aí possibilita, de fato, fazer essa aplicação. Então, o ambiente e o comportamento desejado, a gente precisa passar essas orientações de maneira prévia, todo o cuidado com o ambiente e o que é que a gente vai precisar. Os equipamentos também a gente sinaliza de maneira prévia, a gente vai ver isso na próxima lâmina. E equipamentos, condições tecnológicas, tem que ter o ideal aqui. O respondente, ele tem acesso a um computador ou um notebook. Não é ideal fazer em tablet, principalmente os testes cognitivos. Os testes cognitivos são aqueles testes que a gente vai utilizar para avaliar medidas de habilidades atencionais, raciocínio lógico. Então, precisa de um desempenho rápido do sujeito, ou seja, manejo ali com o cursor, com o mouse, de maneira rápida. Então, o ideal é que seja no computador. No tablet, tem alguns artigos e alguns autores que têm os testes já online, no próprio manual não orienta, porque isso pode prejudicar o desempenho do respondente. A gente não sabe se esse desempenho ruim foi decorrente daquele construto que ele está investigando que está fragilizado, ou se de fato as habilidades ali tecnológicas ou o recurso tecnológico não favoreceu o bom desempenho. Sempre, sempre é recomendado que a aplicação, o avaliando, ele utilize fones de ouvido. Inclusive, tem artigos trazendo a diferença da avaliação com fone e sem fone.
Em testes verbais, havia um prejuízo da comunicação, havia um ruído, e o desempenho acabou sendo baixo de quase todos os respondentes que não utilizaram o fone. Então, é importante que o avaliado tenha fone de ouvido. E a tela do computador tem que ser no mínimo de 14 polegadas. Posto isso, aqui a gente tem algumas orientações prévias, que seria a preparação técnica e ética. Eu, Karine, eu sempre gosto de mandar um cardzinho, eu já tenho um card pronto, com as orientações prévias que o respondente ele precisa ter. Então, a gente precisa orientar que ele esteja em um local privado, de preferência que tenha porta, e que essa porta se mantenha fechada durante todo o nosso processo de testagem, que ele não tenha interferência de terceiros nesse ambiente, que use fones de ouvido, se possível, ele utiliza uma luz frontal, que a gente precisa captar comportamentos ali, observações clínicas, então é preciso que ele tenha essa luz, a iluminação ou a iluminação natural, a gente precisa ter uma boa percepção do comportamento ali não verbal daquele sujeito, que é a observação clínica. Então, a gente orienta que o enquadramento da câmera ele esteja do peito para cima, justamente para que a gente possa captar ali algumas essências de leituras não verbais desse sujeito, orientar que ele tenha uma boa noite de sono, que ele esteja bem alimentado, e a gente reforça isso também no dia da testagem. Teve boa noite de sono, está bem alimentado, tem alguém aí que possa interromper algum momento o nosso processo avaliativo. É importante que essa pessoa ela seja sinalizada que não poderá entrar em contato contigo durante esse nosso encontro aqui de hoje. Então, todas essas orientações a gente envia previamente e reforça também em todas as sessões. É importante que todas as sessões isso seja reforçado. Por isso que a gente tem um checklist conforme as diretrizes internacionais. Então, durante esse processo, principalmente nos primeiros contatos, a gente precisa observar e registrar, seja esse registro mentalmente ou por escrito, fica a critério de cada um, observações clínicas, postura, tom de voz, prosódia, né, que é essa questão da linha da voz, se fica de maneira monótona, se altera, se abaixa, enfim, esse processo do tom de voz. Se o discurso está organizado, qual a aparência geral desse sujeito, a gente precisa verificar o ambiente físico atrás dele, como é que está esse ambiente, solicitar que ele olhe para a câmera. Se ele não olhar, o porquê que a gente já começa a fazer algumas diferenças ali, porque eu não está olhando para a câmera. Eu, no meu caso, eu fico olhando para a tela, porque minha câmera é aqui para cima. Então, se eu tivesse sendo avaliada, provavelmente a psicóloga, né, ali a neuropsicóloga ia me perguntar e eu ia justificar, porque minha câmera fica muito acima de mim, então eu prefiro estar olhando para o computador. Aí, ok. Então, a gente precisa entender quando não se tem esse olhar para a câmera. E a gente precisa perguntar diretamente, viu, gente? A gente não pode ter vergonha de perguntar isso, não. Ainda sobre o set avaliativo, a gente tem algumas observações em relação a essa preparação. Então, de 24 horas a 48 horas antecedentes da primeira sessão, a gente já tem que ter essa anamnese prévia preenchida pelo avaliando, e aí cada um pode fazer da maneira que for mais prática. No meu caso, eu coloco no Google Forms, que é bem mais prático, eles vão ali escrevendo, assinalando, ticando. O termo de consentimento livre e esclarecido também já tem que estar assim, já tem que ter sido assinado no online e enviado. Geralmente, os meus clientes eles assinam de maneira online, mas vocês também podem sugerir que eles façam a impressão, assinem e depois escaneiem. Isso fica a critério. Mas geralmente hoje, se a gente está falando online, acaba otimizando a assinatura digital. Uso de computador, a gente reforça isso, que tem que ser no computador, um notebook de pelo menos 14 polegadas. Se tiver como ter um outro dispositivo, no caso do celular, é bom. Porque vai ter tarefas que a gente pode estar adaptando, que ele vai poder, ou ele coloca na frente da câmera, por exemplo, um teste de praxia, teste de relógios. Que a gente tem um subteste do Neopsilin, por exemplo, ou qualquer outro teste de praxia. A gente pode fazer essa adaptação, só ele vai escrever, então a gente já orienta previamente, olha, na sessão de hoje você precisa ter 2 folhas de ofício, uma caneta, um lápis. E a gente vai fazer, a gente passa a instrução, ele vai fazer, e a gente solicita que ele ou coloque na câmera, a gente tira o print, ou ele vai logar com o celular dele no mesmo link que disponibilizando e vai tirar foto no,
no momento ali que ele finalizar a aplicação, e nos enviar pelo WhatsApp ou no compartilhamento de tela também, que pelo celular faz. E aí vai depender muito da habilidade tecnológica do avaliando. Então, acho que tem essas possibilidades também. Por isso que o outro dispositivo, ele é opcional, que a gente pode fazer isso com a própria câmera aqui. De 5 a 10 minutos antes, a gente tem que abrir a sala de maneira prévia, justamente para que a gente também teste como é que está o nosso ambiente, como é que está a nossa câmera, o nosso áudio, a questão do nosso ambiente físico, o que é que está captando. A gente vai fazer logo a leitura inicial desses checklists, já ir ticando de fato. Deixar os testes previamente separados na plataforma. O que é que eu vou aplicar hoje? Quais são os construtos? Então, se hoje eu vou trabalhar com a plataforma Vol, eu já deixo minha plataforma Vol ali do lado. Eu gosto de dividir minha tela em duas partes. Então, de um lado, eu já deixo a sala de atendimento, que geralmente é pelo Zoom ou Meet, e da outra, já deixo as plataformas que eu vou utilizar. Então, além da plataforma que eu vou utilizar, eu deixo no Word, o Word Online, que são os documentos, os registros documentais que a gente tem que seguir. Ainda que estamos falando de avaliação psicológica, precisamos seguir a Resolução 01/2009, que fala sobre documentos psicológicos, que é diferente de prontuário. O prontuário, o sujeito dele tem acesso e está mais direcionado ao contexto clínico. Em outros tipos de serviço, a gente fala de documentos psicológicos, que é sigiloso a gente enquanto profissional. Então, a gente tem que manter ali o registro, até porque a gente também vai fazer anotações durante o processo avaliativo, principalmente as anotações de cunho é, observacional. Então, a gente precisa ter esse cuidado de ter ou um caderno físico aqui do lado. Eu sempre deixo meu caderninho aqui do lado para anotações e o Google ali online. Durante a avaliação, o que é que eu vou fazer? Eu já vou abrir a câmera com um olhar, com um rosto mais acolhedor, um olhar mais acolhedor, uma postura que denote empatia. Porque pense aí, você vai ter o seu primeiro contato online com um respondente. Você já chegar com uma feição não acolhedora, ou uma postura muito agoniada, já afobada, porque não se organizou antes, já chega já no momento ali limite de entrar. Isso não é legal, nem para você enquanto profissional, nem para a nossa categoria de maneira geral. Porque tudo que a gente faz enquanto profissional de psicologia acaba repercutindo também na nossa profissão, na categoria como um todo, não somente você enquanto profissional de psicologia. Então, a gente tem que pensar também no nosso social enquanto profissional. Então, é importante que a gente tenha esses cuidados prévios, justamente para quando a gente abrir a câmera com o nosso avaliando, a gente tenha essa postura acolhedora, essa postura mais empática. Claro que isso tem que ser de maneira genuína. A gente não vai forçar uma postura ali empática. A gente tem que ter uma postura genuína, mas uma postura que demonstre ali empatia e acolhimento. Então, o ideal é que a gente se apresente, que é você enquanto profissional, manter sempre a janela do vídeo de chamada em aberto. Na plataforma Vol, quem é profissional aqui de psicologia sabe que a gente tem a possibilidade da aplicação assistida. O que é a aplicação assistida? Eu estar online na plataforma junto com o respondente. Logo quando eu comecei a fazer a avaliação neuropsicológica online, eu colocava os testes com a aplicação assistida e ainda ficava no Zoom. Para alguns respondentes, isso pode gerar confusão visual. Então, porque vai ter duas telas com a gente. Então, o que é que eu faço agora? Coloco a aplicação não assistida e ele só compartilha a tela na parte do Zoom. E tá ótimo, funciona da mesma forma, para não ficar duas abas da gente ali que pode gerar confusão. Então, a gente sempre vai manter essa janela de documentos aberto, porque a gente precisa anotar, a gente está ali com aquela janela aberta ou caderno físico. Isso fica a critério de cada profissional. Além desses checklist, a gente precisa também fazer o exame psíquico. E isso é importantíssimo, a gente já faz na primeira sessão. Lembra dos processos que a gente precisa avaliar? Organização, prosódia? Isso já entra aqui como exame psíquico também. O que é que eu faço? Eu já deixo isso aqui tudo pronto no Word. Então, hoje chegou, tem uma admissão de um cliente novo para avaliação. Então, eu já coloco ali no documento a identificação geral, a queixa dele e já deixa aqui apresentação de atitude, vigilância, orientação, atenção, humor, afeto, volição, pensamento. E na medida da minha entrevista, da minha avaliação, eu já vou preenchendo isso aqui. Porque a cada respondente novo, eu já deixo isso aqui pré-organizado. Então, a gente já deixa esses itens aqui que a gente precisa avaliar ali no documento daquele respondente. Então, no momento da avaliação ou posteriormente, a gente vai alimentando isso aqui.
Bom, os passos da anamnese. Então, a gente vai trabalhar com a anamnese em formulação biopsicossocial. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa atender a quatro fatores. Esses fatores são os fatores predisponentes, precipitantes, perpetuantes e de proteção. Quando a gente fala em fatores predisponentes, estamos falando da identificação de vulnerabilidades anteriores, ou seja, anterior a essa queixa atual, já teve alguma outra vulnerabilidade emocional, de sintomas, de transtornos? Então, a gente precisa fazer essa identificação. Os fatores precipitantes. O que que essa pessoa acredita que pode ter desencadeado ou que, de certa forma, contribui para esses sintomas atuais? Geralmente, os avaliantes ele tem ali uma hipótese em relação a esses sintomas que eles estão relatando. Então, a gente precisa investigar. Desde quando que apareceram esses sintomas? Quando foi que ele percebeu? Houve algum fator que ele perceba que tenha contribuído para o desencadeamento? Os fatores perpetuantes. O que que mantém esse sintoma? Qual o ciclo mantenedor? E o que que acaba agravando esses sintomas? Esses sintomas, supondo de um respondente com queixa de memória. Esses sintomas, eles pioram quando eu estou sobrecarga cognitiva. Então, a gente tem um fator aí perpetuante. Então, a gente precisa ir fazer essa investigação. Lembra que na aula passada a gente trouxe um grande quebra-cabeça? Então, é justamente isso aqui. A avaliação neuropsicológica é como esse grande quebra-cabeça, cheio de pecinhas, em que cada sessão a gente vai descobrindo uma pecinha e vamos fazendo a junção justamente para que a gente tenha essa visão do todo. E a proteção, os fatores protetivos são justamente aqueles fatores protetivos. Quais são os fatores de proteção para esse sujeito? O fator de proteção é meu trabalho, é minha filha, enfim, a gente vai fazer essa investigação também. Então, a gente tem o eixo de identificação do respondente, o seu contexto. A gente vai fazer uma cronologia do problema atual. A gente pode até, a depender da faixa etária, a gente pode começar por décadas também. Mapeamento dos principais sintomas, o histórico médico, psicológico, familiar. Inclusive, lá no meu Close Friends, ou meu Close Friends, não, no meu Clube Psilab, que é um grupo no WhatsApp, eu compartilhei uma anamnese de uma neuropsicóloga muito boa, a Tami, que é uma anamnese bem detalhada, justamente também para avaliação online. Então, a gente também vai captar desenvolvimento, história e funcionamento atual e qual a expectativa dele em relação à avaliação neuropsicológica. Que isso aqui é uma pergunta fundamental em relação à expectativa. O que é que ele espera dessa avaliação? A gente sabe o que é que ele buscou, e agora o que é que ele espera? O motivo que ele buscou e o que é que ele espera? Isso aí é a pergunta fundamental. E aqui eu trouxe mais ou menos um exemplo de uma pergunta antes da gente entrar em perguntas mais específicas em relação àqueles fatores propriamente dito. Então, a gente pode começar assim. Antes de entrarmos em perguntas mais específicas, gostaria que você me contasse, com suas palavras, o que fez buscar a avaliação neuropsicológica. A gente pode introduzir, li a sua anamnese, entendi, compreendi, né, o que que fez você buscar avaliação neuropsicológica, mas agora eu quero escutar de você, com suas palavras, o que fez você buscar neste momento a avaliação neuropsicológica? E aí o respondente ele vai trazer, né, os motivos dele, as queixas, sintomas, alguns sinais também. E aí, na medida que ele for trazendo, a gente pode ir fazendo outras perguntas. A gente vai complementando de maneira mais natural possível, justamente para não ficar um interrogatório ao respondente. Então, quando foi que isso começou, ou quando foi que você notou pela primeira vez? Isso aqui já vai começar a nos dar essa cronologia inicial. Lembra dos fatores, né? Quais são os impactos o que que ele percebe que mudou, né, desde quando o que que ele percebe que mudou quando esses sintomas apareceram. Então, a gente já consegue fazer ali a indicação de possíveis prejuízos, impactos, quais são as áreas de maiores impactos diante desses sintomas. E o que que ele espera dessa avaliação? Justamente essa questão, né, da expectativa do sujeito. Então, aqui na identificação, a gente tem a questão de nome completo, idade, sexo, estado civil, religião. É importante também, porque a depender da demanda e o que a gente encontrar na avaliação, isso vai ser fundamental. Compartilhando aqui com vocês, como vocês são profissionais de psicologia, e a gente pode compartilhar determinados recortes de caso, e a gente sabe que tem a questão do sigilo ético. Em uma avaliação neuropsicológica,
de um respondente, ele tinha uma religião específica e ele estava apresentando determinados sintomas. E ele acreditava que esses sintomas estavam relacionados à religião dele. Só que eram sintomas que fazia parte de um quadro depressivo, mas ele acreditava que estava associado à religião. Então a gente também tem que saber qual é a religião, porque a religião muitas vezes vai trazer crenças relacionadas aos sinais e sintomas que aquele sujeito está apresentando. Então, com a profissão, a escolaridade, com quem reside, tudo isso a gente precisa saber. CPF e e-mail tem que estar correto, porque se a gente está falando de avaliação neuropsicológica online, ele vai ter acesso ao link de aplicação dos testes por meio do e-mail. Eita, ficou redundante, né? Mas ele vai ter acesso ao link para a testagem por meio do contato eletrônico que ele vai disponibilizar ali no momento da anamnese. Então, por isso a gente precisa conferir se está correto e CPF também, porque nas plataformas só registra se CPF e o e-mail estiver correto. Então, esses dois dados são de extrema importância para que a gente verifique se estão corretos. Contato de emergência, sempre verificar se possui habilidades tecnológicas. Isso no meu Forms também, na anamnese prévia, eu já coloco lá. E as possíveis dificuldades que tem aí a pessoa marca. O que motivou, de maneira breve, isso aqui eu tô falando da etapa da pré-anamnese, viu, gente? Então, o que que motivou? A gente coloca a opção de maneira breve para descrever brevemente o que que motivou, se foi encaminhado por algum especialista, qual foi esse especialista, há quanto tempo foi solicitado esse encaminhamento, tudo de maneira breve, porque as maiores informações vamos coletar na anamnese de entrevista inicial. A descrição do problema atual, de maneira breve. Sintomas. Eu tenho três tipos de anamnese. A depender da demanda que chegar, né, da queixa do primeiro contato que o respondente traga geralmente é pelo WhatsApp, aí eu encaminho aquela anamnese ali que eu vou conseguir coletar mais dados conforme o conteúdo inicial que ele trouxe no WhatsApp. Então, eu sugiro para vocês também construir alguns tipos de anamneses que aí a gente tem um direcionamento mais assertivo. Então, nessa parte aqui de sintomas, eu acho que até trouxe aqui, trouxe. Eu coloco aqui, tá vendo? Alguns sintomas que aí ele só tica quais são os sintomas que ele vem apresentando. Histórico de saúde mental, histórico social, se faz uso de substância, quais são as substâncias, há quanto tempo faz uso dessa substância, qual horário. Aí aqui eles fazem a marcação. Isso aqui é o print do meu de uma das partes do meu formulário de anamnese prévia. Familiaridade com tecnologia. Isso tem que ter é essencial justamente para a gente poder identificar se a pessoa ela vai ser uma pessoa que a gente pode admitir ao processo avaliativo ou não. Então, se ela utiliza o computador com frequência, que isso aqui já nos dá uma noção se ela tem familiaridade ou não, se ela tem essa habilidade tecnológica se ela tem facilidade com a tecnologia, se já realizou em algum momento o teste online antes, qual a possível dificuldade, se é com mouse, se é com teclado, se é com a leitura em tela, ou não se aplica, ou seja, não tem nenhuma dificuldade. As condições do ambiente. Então, um ambiente que possui um local silencioso, ele pode evitar interrupções, qual é a qualidade da internet. Então, isso aqui a gente precisa ter coletado de maneira prévia. Chegando ao nosso final, a avaliação de risco. Então, assim como na avaliação presencial, no online a gente também precisa fazer essa avaliação de risco. Aqui eu trouxe um modelo, um dos modelos da avaliação que a gente pode utilizar. Esse modelo é um dos modelos mais utilizados, que é o modelo de Botega. Então, a gente tem uma gradação desse tipo de risco, né? Por meio de ideia de morte, ideação de risco, tentativa de suicídio, plano suicida. E aqui, a gente, pelo meio do mini exame do estado mental, a gente também já vai preenchendo isso aqui. E quando chegar nessa parte de possível risco, a gente não precisa estar fazendo que nem um roteirozinho, perguntando passo a passo. Na medida das informações, a gente vai ali preenchendo no nosso campinho do Word ali, discretamente, que ele nem percebe. Mas tem perguntas que a gente precisa ser direta assim. Principalmente se a gente notar aqui uma ideia, um nível 2 ou nível 3, a gente tem que ser mais direta, sem medo, a gente tem que ser direta. Então, o risco baixo é quando tem essa ideação passiva, sem plano específico, mas tem fatores de protetivos. O risco moderado é quando se tem uma ideação frequente, mas não tem método específico, e tem ali um fator de proteção parcial. E o risco alto, de fato, quando já se tem um plano específico,
já se tem uma intenção, já se tem quais são os meios disponíveis, quais são os meios possíveis que esse respondente pode utilizar, e também se já houve alguma tentativa recente. Então, isso aqui a gente já faz contato com a pessoa de emergência, principalmente se a internet cair. Se, e aí a gente entra nessa questão do manejo de intercorrência. Então, a pessoa está ali com alto risco, tem uma queda de conexão da internet, o primeiro passo é tentar reconectar aqui. A gente entra novamente na sala, tenta entrar novamente na sala, liga, manda o WhatsApp, sem contato, a gente entra é, em contato com o contato de emergência do respondente. Tendo crise emocional aguda, a gente tem que estabilizar emocionalmente o respondente. Eu tive isso a semana passada, na segunda sessão de testagem, a respondente ela acabou tendo um acentuamento ali das emoções, porque ela não estava conseguindo responder um teste. Não sei se você já conhece aquele teste de Brain de Visoespacial, que é a memória visoespacial. E aí ela achou que estava utilizando uma estratégia, e aí depois ela descobriu que o teste não estava, não acompanhou, né? Ela tá achando que o teste que não acompanhou a estratégia que ela tinha criado ali na mente dela, e ela acabou se desregulando. Então a gente teve que parar a testagem. Fiz uma técnica de estabelecimento emocional para ela, e quando ela voltou, aí eu apliquei uma escala e já não fui para teste de desempenho, que a gente também tem que ter esse feeling. Aí já fui para uma teste de desempenho, uma vez que ela confirmou que queria continuar. E aí a gente reaplicou esse teste já perto do final ali da. Acho que não, isso foi na semana passada, não. Na semana retrasada, porque eu acho que já tive 3 sessões, acho que foi na quarta, terceira ou quarta sessão, que eu reapliquei esse teste. Terceiros no ambiente. Então, a gente tem que ter esse manejo. Se for interrompido, a gente precisa assegurar que o respondente ele tem ali a questão do sigilo sem interrupção. Se acontecer de ser algo de violência, algo nesse sentido, a gente pergunta se está tudo bem ele continuar, se a gente pode continuar em outro momento, e depois a gente checa pelo contato do WhatsApp, por exemplo, ou por ligação em outro momento, diante dessa suspeita de violência em curso. E por hoje finalizamos a nossa aula 2 dessa série, Introdução à Avaliação Neuropsicológica Online. E o que a gente viu aqui? A gente viu que a avaliação neuropsicológica online, ela exige o mesmo rigor técnico e científico e ético de uma aplicação presencial. Então, não é meramente uma adaptação do set avaliativo presencial para online. A gente precisa seguir à risca essas diretrizes. O processo avaliativo continua com a mesma estrutura, o mesmo rigor, o que muda vai ser a forma de execução, que a gente vai para um ambiente online que é menos controlado ali do que uma avaliação presencial. Por isso que a gente tem que seguir todo esse rigor técnico das diretrizes. A gente precisa seguir com anamnese, com exame psíquico, avaliação de risco, que continua sendo ali esses 3 fatores são os pilares da avaliação neuropsicológica, presencial e online. A gente precisa ter essa habilidade dos manejos de possíveis intercorrências nessa prática remota e assegurar que o respondente ele tenha compreendido todas as orientações, seguir ali as orientações prévias e as orientações durante a aplicação. Então, a gente precisa ter essa condução de maneira segura e eficaz. E hoje a gente finaliza a nossa aula 2 por aqui. A gente vai compartilhar com vocês a missão 2, como também vou colocar o artigo que eu apresentei para vocês. E a gente finaliza aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição em relação à aula de hoje? Oi, Kari. Oi. Cheguei. Ah, Thalita. Eu tô pensando que é alguma participante. Hoje estou participante. Ah, tá pensando? Boa noite, gente. Vim aqui, consegui pegar boa parte, viu? Ah, Consegui. que Boa ótimo. parte. Muito bom, muito bom. E essa parte da anamnese é tão importante, né? Sim, Que é a parte que fundamental. nos direciona para o processo de planejamento também, né? Aliás, Uhum. redireciona, né? Porque a gente pode ter um planejamento
E através da anamnese a gente pode reformular o planejamento, né? Da Uhum. testagem, do que a gente vai usar ali, né? Então foi uma aula riquíssima, viu? Fiquei aqui babando, fiquei, ai, não vou entrar agora não, deixa ela, deixa Era ela você ter falar. entrado para você trazer os compartilhamentos também, a gente dividia aqui a aula. Não, mas foi Mas muito eu bom, muito bom. sinalizei os participantes que você provavelmente ia chegar já no finalzinho mesmo, hoje. É, poxa, cheguei no finalzinho. A paciente não conseguiu chegar mais cedo, mas foi riquíssimo. E no curso, né, que a gente está operando, né, que a gente está montando, né, tem muito mais sobre isso, tem muito mais detalhes, né, tem muito mais instrumentos. E hoje realmente foi uma aula, está sendo uma aula mais rica do que a outra, né? E vamos lá para ver se o pessoal vai fazer o desafio 2 agora. Tem que fazer para poder concluir toda a missão. Tem que fazer. A gente quer ver qual vai ser o ranking aí desses participantes. Inclusive, na próxima aula, provavelmente já vem trazendo possibilidade de testagem, né, Thalita? Sim, sim, a gente vai trazer a possibilidade de testagem. Inclusive, Kari, é bom te colocar lá no grupo sobre a possibilidade de te remanejar a próxima aula, né? Por conta da Ah, data, sim, verdade. viagens e jogo, né? Então, a gente Uhum, coloca lá e já coloca já a temática para o pessoal se empolgar também e estar aqui com a gente, uhum, viu? verdade. Mas obrigada, viu? Foi um aulão. E vocês querem compartilhar algo? Eu Aqui vou não tem a parar a mãozinha para gravação. levantar, não, né?